No Flamengo, a informação diz respeito ao Oscar. Ele pode chegar mais cedo ao Fla? Tem gente falando no mês de agosto. Falo também sobre o Flamengo, de olho na contratação de um lateral esquerdo de só 18 anos de idade da Colômbia. Já o Palmeiras segue sendo freguês do seu rival Flamengo no Campeonato Brasileiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, deixa eu só agradecer pelas enormes audiências e muita interatividade. Esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Se puder comentar qualquer coisa a respeito do vídeo, agradeço bastante, beleza? Bora falar agora sobre o Flamengo e também sobre a janela de contratações. Quais foram os clubes que mais gastaram com reforços em 2024? Você sabe que nessa sexta-feira se encerrou a segunda janela de transferências, essa janela é um pouco mais curta e só para transferências domésticas. Importante contar que a próxima só reabre em 10 de julho. Nessa segunda janela de transferências, só 4 dos 20 times da Série A não contrataram qualquer jogador. O Palmeiras, o Fluminense, o Cuiabá e o Corinthians. Quem mais se reforçou foi o Atlético Goianiense, com 6 contratações. Mas queria contar para vocês a partir de agora um ranking sobre quanto cada time investiu em reforços na temporada de 2024, juntando as duas janelas. Primeira colocação é ocupada pelo Flamengo, 162 milhões de reais em apenas 4 reforços. Segundo lugar também é de um time do Rio de Janeiro, o Botafogo, que investiu 139 milhões de reais em 13 contratações. Terceiro lugar de um primeiro paulista, o Corinthians, investiu 130 milhões de reais em 11 reforços. É o único paulista figurando entre cariocas, até porque o quarto lugar é do Vasco da Gama, 120 milhões de reais em 10 contratações. Palmeiras é o quinto colocado, 90 milhões de reais em 5 reforços. É importante contar que essa lista não conta com atletas que chegaram de graça. Então vou citar o caso, por exemplo, do Everton Ribeiro, que chegou ao Bahia para ganhar algo na casa dos 2 milhões de reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Como ele estava de graça, ele havia deixado o Flamengo sem custos, não houve um custo para aquisição do atleta por parte do Bahia. Em relação a direitos econômicos, essa lista se refere apenas a gastos com direitos econômicos, beleza? Voltando ao sexto lugar, Atlético Paranaense, 76 milhões de reais com 10 reforços, o São Paulo é o sétimo, 69 milhões de reais com 6 contratações, o Internacional é o oitavo, 54 milhões de reais com 11 reforços. O Bahia aparece no nono lugar, 51 milhões, 7 contratações, o Fortaleza é o décimo, 45 milhões de reais com 10 contratações. O Galo é o 11º, 43 milhões e 3 reforços, o Grêmio é o 12º, 32 milhões de reais e 9 reforços. O Fluminense, o 13º, 21 milhões de reais, 8 contratações. 14ª colocação pro Vitória, que está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, investimento de 14 milhões e 700 mil reais, 24 contratações. 15º lugar para o Cuiabá, 14 milhões e 200 mil investidos em 11 reforços. O Cruzeiro é só o 16º em investimentos, 11 milhões e 800 mil reais em 10 contratações. 17º lugar do Atlético Goianiense, 7 milhões e 100 mil reais em 24 reforços. O Bragantino, 5 milhões e 300 mil, confesso que fiquei surpreso com pouco investimento do time de Bragança Paulista, 5 contratações apenas. O 19º lugar do Juventude, somente 900 mil reais investidos em 23 reforços. O 20º lugar do Criciúma, 480 mil reais em 13 contratações. Dessa lista, o que mais te chama a atenção? Usa o espaço para comentário para deixar sua opinião, não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Quero falar agora sobre Matheus Pereira, o meio atacante do Cruzeiro. Foi perguntado depois da derrota do Cruzeiro por 3-0 para o Flamengo se ele fica. O empréstimo dele com o Al Hilal se encerra em julho e até agora ainda não há um acordo do Cruzeiro para com o clube saudita. A operação de 12 milhões de euros seria de longe o negócio mais caro já feito pelo Ronaldo Fenômeno desde que assumiu a Raposa. Importante contar que o Matheus Pereira foi alvo de especulações no Flamengo. O Everton Guimarães trouxe a notícia de que o Fla monitora a situação do jogador. Quando perguntado sobre o tema, o Matheus Pereira disse o seguinte, abre aspas, em relação ao meu futuro está nas mãos do meu empresário e das pessoas que sempre conduziram as minhas coisas. Meu trabalho é focar aqui no grupo, fazer o meu melhor para que a gente consiga pontuar e ganhar jogos, fecha aspas. Desde que foi contratado pelo Cruzeiro, Matheus Pereira soma 32 jogos, 3 gols e 8 assistências. Jogador que já custou 18 milhões de euros ao Al Hilal quando foi contratado junto ao West Bromwich. Até por isso o Al Hilal não pretende dar um desconto superior a esses 12 milhões de euros. Tá muito claro para mim
que se o Cruzeiro chegar perto dos 12 milhões de euros, o Matheus Pereira vai fazer força para jogar na Raposa. O grande risco é se o Cruzeiro não tiver condição financeira de operar essa negociação, aí sim ele precisaria ficar no mercado e o Flamengo poderia ser uma alternativa. Que o Matheus Pereira é cruzeirense, não há dúvida. Dá uma olhada nessa frase, abre aspas, sempre fui muito cruzeirense. Desde pequeno acompanhei os jogos, as histórias, o Alex, a Tríplice Coroa. Deus falou para mim que eu tinha algo muito especial para acontecer na cidade. Primeiro porque eu sou daqui, de Belo Horizonte. Segundo porque jogar no meu clube do coração seria o máximo, fecha aspas. Quero falar agora sobre o Oscar. Existe a chance de o Oscar virar reforço do Flamengo em agosto. Pelo menos é o que o pessoal da Netfly está afirmando. De acordo com a apuração deles, o Flamengo já sabe que o Oscar não fica para 2025, isso todo mundo já publicou, o contrato se encerra em novembro, mas o Flamengo estaria trabalhando nos bastidores para ter o Oscar de forma antecipada já no mês de agosto, permitindo que ele disputasse a reta final da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Fui checar com pessoas próximas ao Oscar, as pessoas disseram que é praticamente impossível que o Xangai Port libere o jogador com antecedência. O Oscar segue como titular absoluto por lá, soma 6 jogos, 2 gols e 3 assistências em 2024. Para chegar em agosto, o Oscar ficaria de fora das 10 últimas rodadas do campeonato chinês. Vale a lembrança de que lá são 30 rodadas, ou seja, ele perderia 1/3 da competição. Algo que não parece plausível, levando em consideração que o Xangai Port gostaria de ter o Oscar por muito mais tempo. A proposta de renovação de contrato já foi feita e recusada. Importante lembrar também que o Oscar tem direito a 10 milhões de reais por mês de salário na China. Ele vai abrir mão dessa grana quando não renova com o clube para voltar ao futebol brasileiro, até para jogar no futebol inglês. Há quem garanta que Chelsea e Arsenal tentarão a contratação do Oscar assim que o vínculo dele se encerrar lá na China. Hora de falar sobre o Palmeiras, que aumentou sua freguesia para com o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Depois do empate em 0-0 nesse domingo, no Allianz Parque, jogo bem ruinzinho, o Palmeiras chegou a 13 partidas sem vitória contra o rival no Campeonato Nacional. São 6 vitórias do Flamengo e 7 empates. A última vez que o Palmeiras foi capaz de vencer o Flamengo no Brasileirão se deu há 6 anos e 5 meses. Bastante tempo, levando em consideração que Palmeiras e Flamengo hoje são os principais protagonistas do futebol brasileiro. Mas Nicola, Palmeiras já venceu títulos em cima do Fla-Sim, até a Leila Pereira outro dia lembrou e ironizou o presidente Rodolfo Landim, citando, por exemplo, a Libertadores e a Supercopa. Mas no Campeonato Brasileiro algo acontece e a coisa não funciona. O empate foi melhor para o Flamengo do que para o Palmeiras, apesar de o Flamengo ter jogado melhor, especialmente no segundo tempo, do que o Verdão, porque no retorno, na terceira rodada, eles se enfrentam no Maracanã, onde o Flamengo tem mais chances de vencer, e aí o Fla poderia faturar 4 pontos em 6 possíveis no duelo contra o Palmeiras. Você pensa o quê sobre esse jejum grande de 6 anos e 5 meses sem vitória do Palmeiras contra o Flamengo? É acaso? É uma coincidência? Tem alguma coisa errada? Use o espaço para comentários. Tô curioso para saber a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre a possibilidade de o Flamengo contratar um lateral esquerdo colombiano que é tratado como grande promessa em seu país. Uma conta no Twitter que cuida do futebol, que analisa o futebol sul-americano, aponta o interesse do Flamengo em Johan Hernández. Só 18 anos de idade, lateral esquerdo do Milionários. O Hernández já havia chamado a atenção do departamento de futebol do Flamengo durante o Sul-Americano Sub-17. Essa avaliação continuou e o Hernández deixou mais uma vez ótima impressão no confronto entre Flamengo e Milionários, que aconteceu pela fase de grupos da Libertadores e empate 1-1 lá na Colômbia. Ainda não há proposta oficial, vale a lembrança de que a janela está fechada, o Fla só pode contratá-lo a partir de 10 de julho. A tendência é que o rubro-negro aguarde para ver como é que ele se comporta, por exemplo, no jogo da volta, no retorno no Maracanã, para avançar nessa história. Jogador que foi alçado ao time profissional do Milionários apenas no ano passado, são 9 jogos na atual temporada, com uma assistência, mais 4 jogos do ano passado, ou 13 partidas como profissional, tá? Bem pouco, ainda está só engatinhando, mas parece ser extremamente promissor. Conversei com um observador brasileiro, mas trabalha como observador técnico de um clube gigante do futebol europeu sobre esse atleta. E o que eu ouvi foi, abre aspas, é muito jovem, com enorme talento, mas ainda precisa evoluir defensivamente para jogar em alto nível, fecha aspas. E você, rubro-negro, acha que o Flamengo precisa de lateral esquerdo?
com Ayrton Lucas e Matias Vinha. Eu confesso que, se fosse dirigente rubro-negro, priorizaria a lateral direita, onde, na minha opinião, não existe nenhum jogador à altura do restante do elenco. Você pensa diferente? Hoje trazemos as últimas notícias sobre a escalação do Flamengo para o importante confronto contra o Bolívar pela Libertadores. Com o técnico Tite optando por poupar diversos jogadores devido à altitude e ao desgaste físico, teremos um time muito modificado em campo. Além disso, vários jovens talentos estarão no banco de reservas, prontos para mostrar seu potencial. Vamos conferir os detalhes dessa escalação? O Flamengo finalizou nesta terça-feira sua preparação para o confronto contra o Bolívar, em La Paz, pela Libertadores. O técnico Tite optou por poupar vários jogadores devido à altitude de 3.600 metros da cidade boliviana, resultando em uma escalação bastante modificada para o jogo desta quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, no estádio Hernando Siles. Apenas 5 titulares viajaram com a delegação: Rossi, Fabrício Bruno, De La Cruz, Luiz Araújo e Bruno Henrique. No entanto, devido ao desgaste físico, alguns deles podem ser poupados e ficar no banco de reservas. Sem Pedro e Carlinhos, Bruno Henrique ou Lohan podem ocupar a função de falso 9, com a decisão sendo tomada apenas no dia do jogo, após avaliação das condições dos jogadores diante da altitude. A provável escalação conta com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz e Vina, Igor Jesus, Gerson, De La Cruz e Vitor Hugo, Luiz Araújo, ou Lohan, e Bruno Henrique. Além disso, no banco de reservas, o técnico Tite terá vários jovens talentos à disposição, incluindo o zagueiro Iago, o atacante Wallace Ian e o centroavante Wellington, campeões da Libertadores Sub-20 no mês passado. Com essa escalação bastante modificada e a presença de jovens talentos no banco de reservas, o Flamengo busca superar os desafios impostos pela altitude e conquistar uma importante vitória na Libertadores. Fiquem ligados para acompanhar todos os detalhes desse confronto e torcer pelo Mengão. Até a próxima atualização.